A Nintendo acabou de anunciar o número total atualizado de Nintendo Switch e de jogos vendidos, e a queda, ó, tá livre. Porém, pro tempo de vida de console, tá muito bem, obrigado, e botando inveja em muita empresa que queria ter os mesmos números ali e não consegue. Bora dissecar sobre isso agora nesse vídeo, simbora. Digplay. E aí pessoal, bem-vindos ao canal Digplay, quem fala é o Diego, estamos de volta para mais um vídeo. E a Nintendo acabou de divulgar no trimestre do ano fiscal de 2025, que encerra em março de 2025, mas a gente está falando aqui dos meses de abril, maio e junho de 2024, beleza? Bora transicionar a tela e já começar falando sobre isso, 1, 2, 3 e... Estamos aqui nas vendas totais de hardware, ou seja, de consoles, tá? Até dia 30 de junho de 2024. Nós temos aqui um total de 143 milhões e 420 mil unidades de Nintendo Switch. Isso significa um aumento de 2,1 milhão de unidades nesse trimestre. Pouco para o Switch, que costumava fazer no mínimo 1 milhão por mês, tá? Ou seja, caiu bem aí, mas continua vendendo bem referente à quantidade de tempo de vida do console. A gente vai entrar em mais detalhes um pouquinho mais pra frente nesses números. Falando de jogos, galera, o top 10 continua o mesmo, tá? O mesmo. Só que tivemos aqui alguns pequenos aumentos, que pequenos não tem nada, por exemplo, a Mario Kart 8 Deluxe, que é o primeiro da lista, com quase 63 milhões de unidades. Ele aumentou quase 1 milhão nesses 3 meses, foi 930 mil a mais de vendas. E continua sendo o Mario Kart mais vendido e o jogo de corrida mais vendido da história, tá? Em segundo lugar, nós temos Animal Crossing New Horizon, com quase 46 milhões de unidades. Ele vendeu 490 mil a mais nesses 3 meses, tá? Que também é o Animal Crossing mais vendido da franquia. Em terceiro lugar, Super Smash Bros. Ultimate, com 34,66 milhões de unidades. Ele teve um aumento de 440 mil unidades. Em quarto lugar, Zelda Breath of the Wild, com 32 milhões de unidades. Um aumento de 200 mil jogos, coisa pra caramba para um jogo que saiu em 2017, né? Super Mario Odyssey chega na quinta posição, com 28,21 milhões de unidades, vendendo mais 250 mil nesses 3 meses. E curiosidade, ele é o jogo 3D do Mario mais vendido. E em segundo lugar, é o Super Mario 3D World plus Bowser Fury, também do Nintendo Switch, que não tá nessa lista. Então, os Marios 3D mais vendidos da Nintendo estão no Nintendo Switch, né? Como assim várias outras franquias. O Switch é um fenômeno. Em sexto lugar, nós temos Pokémon Sword and Shield com 26,35 milhões de unidades, que vendeu 80 mil a mais nesses 3 meses. Logo em seguida, temos Pokémon Scarlet e Violet com 25,29 milhões de unidades e vendeu 370 mil unidades. Em oitavo, nós temos Super Mario Party com 20,84 milhões e vendeu mais 180 mil nesse intervalo de 3 meses. Em nono, Zelda Tears of the Kingdom com quase 21 milhões de unidades a mais e vendeu 190 mil. O legal é que o Tears of the Kingdom vendeu menos do que o Breath of the Wild. 10 mil a menos, mas vendeu menos. Isso é muito louco, né? Temos aqui, em último lugar, em décimo lugar, New Super Mario Bros. U Deluxe com 17,61 milhões de unidades, um aumento de 160 mil, beleza? Então o top 10 continua o mesmo, nada mudou. Porém, se você somar todas as vendas aqui referente a esse intervalo de 3 meses, de todos esses 10 jogos, dá mais de 3 milhões de unidades de jogos vendidos sem a Nintendo fazer nada, com jogos que já tinham sido lançados em anos anteriores, beleza? O jogo mais recente aqui é Tears of the Kingdom, que foi lançado ano passado. Então assim, Nintendo sem fazer nada, só vendendo os últimos jogos dela nesses 3 meses, 3 ponto alguma coisa milhões de unidades de jogos vendidos. É muita coisa, tá? Bora entrar mais em detalhe algumas coisas? Simbora. Bom, aqui nós temos alguns detalhes desse fechamento de trimestre, tá? O primeiro trimestre do ano fiscal de 2025 da Nintendo. Começa dia 1º de abril e termina em 31 de março de 2025. Vamos lá. Tivemos queda em tudo, como vocês podem ver aqui. O lucro líquido, queda de 46%. Né? O lucro operacional, queda de 70%. O lucro líquido você pega... as vendas líquidas, perdão. As vendas líquidas tem uma queda de 46%, você pega tudo que você vendeu, tira todos os prejuízos. E aqui é o lucro líquido, teve uma queda de 70%, tá? Eu falei certo? Uma coisa é a outra é uma. Deixa eu só confirmar aqui, mas acho que é isso mesmo. Net Sales é venda líquida e o Operation Profit é o lucro líquido, tá? Então teve uma queda geral nesse trimestre comparado com o trimestre do ano passado. Ou seja, 1º de abril a 30 de junho de 2023 foi muito melhor
do que o de 2024. E tem algumas explicações lógicas para isso, e uma delas é Zelda Tears of the Kingdom, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, tá? Aqui são as vendas consolidadas, tá? Então a gente vê aqui dividido por hardware, teve uma queda de 46, e de software uma queda de 53, tá? A gente teve aqui só um aumento nos outros, né? E aí entra mobile, né? Que entra, tipo, sei lá, Fire Emblem Heroes, Pokémon Go também entra aqui. Então o aumento foi só no mobile e outros agora... Na verdade o mobile tá aqui em cima, né? O outros seria... O que seria o outros aqui? Eu não sei. Aqui, o outros tá aqui, ó. Merchandise, né? Lojas, joguinho de carta, etc. Tá? Então isso que é o outros. E aqui uma divisão bem interessante para vocês. 44,8% das vendas totais da Nintendo vem da América. Em segundo lugar é o Japão, com 25,8%. Em terceiro, a Europa, com 21,3%. E em quarto, os outros, tá? Nós nos enquadramos aqui nas Américas, no 44,8%, ok? Aqui nós temos alguns outros números que é interessante ver que teve queda nas vendas de hardware, mas nas vendas de first party também, né? Então teve queda tanto na venda de hardware quanto de first party. E as vendas digitais teve um up, né? Aumentou a galera comprando coisas digitais, aumentou referente à física. Mas o físico ainda é mandatório, como a gente vai ver um pouquinho mais pra frente. Nós temos aqui alguns números que não cabe muito ficar em tanto detalhe, mas esse número aqui é interessante, porque é o custo, né? É o quanto a Nintendo investiu em pesquisa e desenvolvimento, né? A expansão de pesquisa e desenvolvimento teve um aumento de 18,2%, e aqui a gente não sabe se esses números também englobam Switch 2, e já deixo claro que a Nintendo não falou nada de Switch 2 nesses números detalhados, tá? Aqui também são números muito específicos que não vem ao caso. E falando aqui referente à previsão da Nintendo, a Nintendo tem uma previsão de vender no ano fiscal inteiro, né? 1º de abril de 2024 até 30 de março de 2025, um total de 13,5 milhões de unidades de Nintendo Switch e 165 mil unidades de software. E ela não mudou isso. Isso continua a mesma coisa, tá? Comparado com o ano fiscal do ano passado, né, de 1º de abril de 2023 a 30 de junho de 2023, teve queda em tudo, né, como o resto aqui dos números massivos, como a gente já falou, tá? Bora mudar um pouquinho de tema, vamos falar agora de jogos aqui, de vendas também separados por tipo de hardware. Paper Mario Thousand Year Door, que é uma entrada nova, vendeu 1,76 milhões, e Luigi's Mansion 2 HD vendeu 1,19 milhões, tá? Eu fico triste pro Paper Mario, porque é um número baixo, né? Não pra franquia, embora o Origami King tenha feito o dobro do que disso, né? Mas porque o jogo foi muito bem feito, foi um remake muito bem feito. Já para o Luigi's Mansion 2 HD, eu acho muito bom esse número, já que a Nintendo resolveu vender o jogo com apenas um port em HD 3DS por um preço cheio. Esses dois jogos custam a mesma coisa, e o trabalho que tiveram para relançar eles dois foi muito diferente, né? Mas enfim. A Nintendo, nesse tempo aí de 3 meses, teve 3 jogos que vendeu acima de 1 milhão, 2 dela, e a gente tem aqui quais são eles, Paper Mario Thousand Year Door e Luigi's Mansion 2 HD, e um de third party, ela não especifica qual third party. Esse número aqui é bem interessante, porque esse número mostra a divisão de hardware, né? Nós tivemos a queda aí de 46% de hardware, mas 18% da queda foi pro Nintendo Switch base, 56% do Switch OLED e 23% do Switch Lite. O Switch LED tem mais queda porque é o que mais vende atualmente, a gente vai ver isso mais pra frente aqui agora também, tá? Nós temos aqui uma divisão de vendas, né? A barrinha azul é a barra de Switch OLED, a barrinha laranja é de Switch Lite e de vermelha Nintendo Switch. Então, desses 2,1 milhões que foram vendidos, a maioria esmagadora é de Nintendo Switch OLED e a minoria é de Switch Lite e Switch base, tá? E aqui nessa curva aqui você consegue ver que a Nintendo está em queda livre desde o ano fiscal de 2021, que na verdade foi o ano praticamente todo de 2020, pandemia, Animal Crossing, etc., que foi o pico de venda da Nintendo. Desde então ela só vem caindo. Aí ano passado ela deu um suspiro, deu um boom, né? Que também tem uma justificativa, porque teve o filme do Mario, né? Teve Zelda Tears of the Kingdom, teve Mario Wonder, teve várias coisinhas ali que ajudaram a impulsionar as vendas da Nintendo no ano fiscal do ano passado, né? E deu aquele boom, subiu, um pouquinho mais até do que o ano fiscal de 2022, que foi o ano 2021 inteiro, mas depois estabilizou de novo e a queda foi grande.
e a Nintendo está em queda livre de venda tanto de hardware quanto de software, beleza? Nós temos aqui alguns números referentes à venda de first party, ou seja, dos jogos da Nintendo. Então a gente vê aqui que caiu muito no ano fiscal 2025, né, comparado com os outros. Caiu bastante. Aqui tem um gráfico legal do ano passado, que só de Zelda Tears of the Kingdom é isso aqui tudo, olha só que interessante, né? Então assim, tá tudo caindo, galera, tudo tá caindo, geral. Digital interessante, nós tivemos uma diminuição de 32% de digital no geral, mas um aumento aqui nas vendas referente à proporção geral, né? Tem uma diferença aqui, né, nessa barrinha aqui. O amarelinho aqui nessa barra, ela significa vendas de software que só tem de forma digital. O azul é o que tem também em formato físico, né? Então você vê que o que tem formato físico vende menos o que tem somente em formato digital, tá? Continua sendo maioria venda física quando a gente fala de jogos, beleza? E aqui nós temos o calendáriozinho que a gente já conhece. Dia 18 de julho lançou o Nintendo World Championship NES Edition. Em 29 de agosto vai sair Emilio. 26 de setembro, Zeldinha. 17 de outubro, Super Mario Party Jamboree. 7 de novembro, Mario Luigi Brothership. E 16 de janeiro, Donkey Kong Country Returns em HD. Não temos data ainda de Metroid 4 Beyond. E também não temos nenhum anúncio ainda para dezembro. Nada que a Nintendo não possa mudar. E ela reforça aqui a questão do Nintendo Switch Lite Hyrule Edition, dia 26 de setembro. E ela dá uma pincelada aqui sobre expansão da marca, né? Com o parque da Nintendo, né? Aumentando e criando o parque novo, né? Lá em Orlando e também expandindo para a parte de Donkey Kong. Fala também do museu dela. Beleza, galera? Basicamente é isso que nós temos de detalhes, tá? Espero que tenham curtido aí esses números novos. A Nintendo tá em queda livre, então assim, esse é um dos motivos, com certeza, dela tá anunciando o Switch 2, dela falar sobre o sucessor do Nintendo Switch e dela, no intervalo aí curto entre o final desse ano e início do ano que vem, ela entrar com o Switch 2 porque ela tá vendo que a queda livre está constante. Ela teve um suspiro no passado por causa do incentivo do filme do Mario, por causa de Zelda Tears of the Kingdom, mas a parada tá em queda livre. Ela precisa retomar essas vendas, porque se ela deixar cair muito, né, o Switch cair no desgosto da galera, que não é o caso agora, ela pode ter uma dificuldade de voltar, né, de dar aquela alavancada de volta, subir as vendas. Então o momento é o mais do que propício para que ela anuncie e lance o Switch 2. Nada foi tocado no assunto Switch 2 nessa reunião de investidores, mas tem sempre as perguntas e respostas que não são liberadas agora, demora um pouquinho, quando tiver aqui em mãos eu trago para vocês. Beleza? É isso. Dá aquele like maneiro se você gostou do vídeo, compartilha com todo mundo, se inscreve com o canal se não é inscrito e me segue nas redes sociais, @canal de Gameplay no Twitter e no Instagram, que eu tô sempre trazendo coisas a mais lá, e também nos canais de promoção do WhatsApp e do Telegram, que é o Dig Ofertas, que eu sempre trago ofertas fresquinhas pra vocês, que não dá tempo de trazer aqui no vídeo, tá bom? Se você quiser matérias escritas, Digplay News, é só acessar o canal, o site www.canaldigplay.com/digplaynews, que você confere lá. Ficando por aqui, galera, até o próximo vídeo, valeu, fui!